Fala pessoal, hoje é um dia especial porque vamos fazer o primeiro aporte aqui na carteira do canal. Antes de eu mostrar o aporte, deixa eu explicar como que vai ser a carteira do canal. A ideia é montar uma carteira com aportes mensais, voltada para gerações de renda passiva. Tudo vai ser mostrado de forma transparente, valores, ativos, dividendos recebidos, e vai funcionar da seguinte forma. Aqui no objetivo, nós vamos fazer aportes mensais de R$ 300, com um atingimento de 10 mil, e também vamos ter um outro objetivo de alcançar renda passiva no valor de R$ 100. E conforme a gente for atingindo esses objetivos, vamos aumentando de valor. Agora vamos para a planilha de aporte. Pessoal, a primeira ação escolhida para o canal é a BBAS3. Agora vamos passar por alguns indicadores por que foi escolhida essa ação. Aqui temos o PL, que é o número de anos que o investidor terá 100% do valor investido, considerando que o lucro da empresa permaneça constante. Está em 6,23. Está ok. O LP, que é o lucro dividido pelo preço, né, ao contrário do PL, é a rentabilidade percentual do investimento, sem considerar o crescimento e dividendos. Nesse caso, posso dar um exemplo aqui, é como se estivesse investindo uma renda fixa a 16% ao mês por 6 anos. Se nós pegarmos o PL vezes o LP, ele fecha em 100%, que é o valor do retorno investido. Também temos o DI, que é o Dividend Yield, está em 10,78 atualmente. Temos o PVP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial, informa quanto o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido da empresa, está em 0,75. Isso significa que temos 25% de desconto do valor patrimonial. Temos o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é o retorno que o acionista está recebendo sobre o investimento, está em 12%. Quanto maior esse número é melhor, né? A liquidez corrente mede se há recursos para pagar as obrigações a curto prazo, está em 1, quanto maior melhor. O DL dividido pelo PL, que é a dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido, que mede o nível de alavancagem, está zerado. Nesse caso não tem dívida, né? Também temos o CAGR de 5 anos, que mede o crescimento do lucro, atualmente tem 13%, quanto maior, melhor. Nesse caso, eu considerei como compra, que eu acho que está bem atrativo, a ação do Banco do Brasil. E também temos um balizador, que é o indicador de preço. Diz se no momento atual está caro ou barato para comprar. Nesse momento, pelo mercado, eu considero que esteja barato. O mapa de dividendos, que é quando a empresa costuma anunciar os dividendos, né? Nesse caso aqui no mês de fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Tem uma boa periodicidade. Nós temos também juros de capital próprio em aberto, com data com aqui do dia 2/6, pagamento 12/6, no valor de 9 centavos mais 33 centavos. Lembrando que esse valor aqui é bruto, né? E tem que descontar 15% do imposto. Pessoal, agora aqui na aba do preço teto, nós temos o MD5P, que é a média dos últimos 5 anos, com um dividendo projetivo, que ficou em 2,21. Temos o preço teto de 31,54, considerando aqui 7% desse valor. Hoje, atualmente, está em 9%, ou seja, está acima de 7%, está bem atrativo. No preço atual, é 23,70, gravando hoje aqui no dia 29/5. O status aqui está como compra. Temos o balizador, que está como compra. E temos aqui uma margem de segurança de 33% em relação ao preço teto. E temos o preço justo de Benjamin Graham em 52,08, que dá um upside de 120%. Logo abaixo temos aqui um gráfico
que ele nos mostra como que o lucro líquido se comporta junto com a cotação. Então aqui o lucro líquido sobe, a cotação tende a subir também. Se o lucro líquido da empresa cai, também cai a cotação. Ele sempre anda simultaneamente. Pessoal, agora vamos fazer o aporte no segundo ativo da carteira. No caso vai ser um Fiagro, o Snag 11. Aqui eu fiz o preço teto, pegando a média dos últimos 3 anos de proventos, que deu 1,32. Então o preço teto ficou em 10,96, que hoje representa um yield de 13,6%, está acima dos 12%, que é o mínimo que eu aceito para esse papel. O preço atual está em 9,67, em 29/5, né? E o status está como cautela. Ele significa que ele não está muito caro, mas não está muito barato também, muito descontado. Mas ele tem uma margem de 13% em relação ao preço atual, ao preço teto. E comprando agora, até o dia 13, vai estar recebendo o provento. Pessoal, vamos para o terceiro ativo do canal, que é o IWMI11, ETF global. O objetivo é acompanhar o desempenho do índice Russell 2000, que são os Small Caps Estados Unidos. Ele conta com uma estratégia de opções de compra escalonada, que visa trazer renda adicional e valorização ao longo do tempo. Hoje, o preço teto para esse ativo eu considerei 106,98. O mínimo que aceitável é 9,6%, onde está dando hoje um dividend yield de 13,14%. Está bem atrativo. O preço dele está 78,18. O status está como compra e o balizador como compra, tendo uma margem de segurança de 37%. E também investindo até o dia 20, podemos estar recebendo esse provento. Agora vamos pôr o nosso quarto ativo na carteira, que são as criptos. São ativos de risco, onde nós vamos colocar apenas 5% do nosso aporte. Então, eu selecionei o Bitcoin, o Ethereum e o XRP. Os três estão numa posição de compra. O Bitcoin ele deu uma subida, ele está em cautela, mas ainda é um ótimo ativo para segurar para longo prazo. Então, na estrutura de aporte do canal, no valor de R$300, ficou distribuído entre ações, fundos imobiliários, ETF global e cripto, sendo que ficou distribuído 5 unidades do BBS 3, 9 unidades do Snag 11, uma unidade de IWMI 11 e cripto em Bitcoin, Ethereum e XRP, sendo que vai ter um peso de 60% do valor do aporte em Bitcoin, 20% em Ethereum e 20% em XRP. Pessoal, agora vou fazer os lançamentos no site Investidor 10 e depois a gente vê a composição como que ficou. Assim ficou a composição da carteira: 26,7% em ETF, 29,2% em FI, 39,6% em ações e 4,3% em cripto, sendo que a gente aportou aproximadamente R$300. Em ações, BBAS, 5 unidades, com preço médio de 23,68. Em FI, o Snag 11, 9 unidades, preço médio de 9,69. Em cripto, Bitcoin, XRP e Ethereum. Em ETF, IWM11, 79,8, preço médio, 1 unidade.
Então, investidor, todo mês vamos trazer um novo aporte, comentar no desempenho dos ativos, quanto recebemos de dividendos, analisar novas oportunidades e, claro, se tiver sugestões de ativos, deixe aí nos comentários. Se curtiu essa ideia e quer acompanhar essa jornada comigo, já deixa um like, compartilha com quem também quer viver de dividendos e comenta aí embaixo qual ativo não pode faltar numa carteira de dividendos. Valeu, pessoal!